que é Dependency Injection? O Dependency Injection, ou simplesmente DI, se trata de um design pattern que permite que uma classe A declare uma dependência externa de uma classe B que supra essa dependência. As dependências declaradas por A normalmente são interfaces, enquanto B provê a implementação concreta para tal interface. Isso permite uma fraca acoplagem de código, já que o objeto A não tem mais a responsabilidade de instanciar suas próprias dependências. O objeto B, por sua vez, decide qual é a implementação concreta que deve ser injetada no objeto A, baseado em configurações. Todas as dependências de uma classe no Magento são declaradas no método construtor de cada classe, o método __construct. Basicamente, então, o que esse texto quer dizer é que se eu tenho uma classe A e essa classe A precisa ter algumas outras dependências, o Magento 2 ele removeu a responsabilidade da classe A instanciar as suas próprias dependências. Ou seja, lá no Magento 1 nós tínhamos métodos getModel, getCustomer, getProduct, getCollection que criavam através do Mage getModel ou Mage getSingleton ou Mage getResourceModel ou Mage getResourceSingleton e assim por diante, ou Mage getHelper, quer dizer, Mage Helper. Nós tínhamos métodos que utilizavam da classe Mage para instanciar objetos ou obter objetos. Com isso, cria-se uma responsabilidade para a classe A. A classe A ela precisa instanciar os seus próprios objetos. Mas aí que tem um caso que é importante a gente entender. Se a classe A instancia o objeto C, por exemplo, ou o objeto B, a classe B também tem suas dependências, que precisa instanciar lá internamente. A classe C, a classe D, que também, por sua vez, possuem as suas dependências. Isso faz com que a responsabilidade seja muito misturada dentro de uma classe. Existe um princípio que se chama Single Responsibility Principle, ou princípio de responsabilidade única, que diz que cada classe deve ter uma única responsabilidade. Isso significa que se uma classe possui a responsabilidade de fazer o cálculo de um total e também possui a responsabilidade de instanciar as suas dependências, você está quebrando esse princípio de responsabilidade única. Você está infringindo essa lei, essa regra. Então, o Dependency Injection ele veio para mitigar esse problema, para solucionar esse problema de dependência. Então, é uma camada responsável por criar as dependências de uma classe e as suas subdependências e as suas subsubdependências de forma totalmente encadeada. Ou seja, o Dependency Injection se responsabiliza totalmente por instanciar objetos e suas próprias dependências. Com isso, o Magento 2 implementa o conceito de Dependency Injection de uma forma muito forte. No caso de A não vai, no caso da classe A, eu me refiro à classe A não vai mais instanciar o objeto B. Ele vai basicamente informar lá no construtor que ele tem uma dependência do objeto B e o Dependency Injection vai trabalhar para criar essa dependência para a classe A e injetar essa dependência utilizando o construtor. Basicamente, a classe A já não precisa mais se preocupar em instanciar nenhum tipo de dependência. Qualquer coisa que ela precise, o Dependency Injection tem a responsabilidade de ajudar com isso, de injetar as dependências dentro de uma classe. Então, isso já molda o conceito de composição acima de herança, ou seja, de composition over inheritance, quando você cria uma solução apenas fazendo uma composição, compondo uma classe, e não mais fazendo extensões
ou instanciando objetos dentro de classes e assim por diante, né? Você simplesmente compõe uma classe e aí você consegue solucionar um problema utilizando a composição e não herança e não instâncias e assim por diante. Se isso ficou um pouquinho confuso aí na sua cabeça, mais para frente nós vamos exemplificar isso utilizando de algumas práticas, mostrando como isso funciona no código mesmo, tá ok? Então, fique no aguardo. Se você não entendeu muita coisa, espere que você vai entender praticamente tudo que eu falei aqui para você.